bom dia a todos os participantes. É com imenso prazer que começamos mais uma sessão organizada pela Africa Arbitration Academy. Ontem decorreu a primeira sessão em inglês, que foi um sucesso, nós podemos dizer, e na sequência da última sessão que nós já tivemos em abril, o Abayomi e o Dimitri organizaram mais uma vez esta sessão para praticantes de arbitragem em países lusófonos, nomeadamente Brasil, Angola e como nosso primeiro interveniente, Moçambique, que é o nosso, no fundo, o nosso host aqui. Portanto, eu passo a apresentar, vou começar por apresentar desde já o Demétrio Raul Manjate, que é um advogado em Moçambique, formado pela Universidade Eduardo Mondlane, também em Moçambique, e neste momento candidato ao mestrado. O Demétrio tem trabalhado também em diversas transações que incluem algumas arbitragens, tem tido bastante sucesso nisso, é um árbitro conhecido e reconhecido em Moçambique, não só pelo Centro de Arbitragem, Mediação e Conciliação de Moçambique, mas também está registado na Ordem dos Advogados de Moçambique. Ele é um membro ativo da associação, eu vou dizer em inglês porque é mais fácil, Association of Young Arbitrators e Africa Arbitration Academy, é fluente em português, inglês e também vai dando os seus toques em francês, o que é ótimo para estas arbitragens internacionais, por assim dizer. De seguida apresento o Luís Abuin, que é neste momento sócio na área de litígios e resolução de disputas no escritório de Londres da Mayer Brown. É um profissional com vasta experiência em arbitragem, especialmente nos mercados lusófonos, como o Brasil, Angola, Moçambique, e o Luís vem acumulando uma vasta experiência em disputas comerciais e corporativas, especialmente no setor de energias e infraestruturas. Por isso mesmo, muitas das disputas em que o Luís tem trabalhado ascendem a mais de $1 milhão, portanto são disputas relacionadas com fusões e aquisições complexas, construção de FPSOs, Joint Operator Agreements e até mesmo disputas ambientais. O Luís também tem mais de 20 anos de experiência internacional, começou a sua carreira no Brasil, onde ele é nacional, passando depois por Paris e nos últimos anos está sediado em Londres. O Luís tem sido árbitro em disputas tanto da CCI como do LCIA, UNCITRAL e algumas arbitragens ad hoc. É reconhecido internacionalmente por algumas publicações internacionais e neste momento é o único advogado recomendado no Reino Unido pela LACA, que é a Latin America Corporate Counsel Association. Muitos parabéns por isto, Luís. E por fim, mas não menos importante e super valioso também para nós, é o Dr. Tiago Duarte Silva. O Tiago é um expert com mais de 20 anos de experiência a assessorar investidores, empresas, fundos de investimentos, estados e até mesmo bolsa de valores. Tiago é também professor adjunto da Boston College, onde ensina alunos de licenciatura e de MBA também. O Tiago tem providenciado, tem sido testemunha ou providenciado expert advice, como posso dizer, em mais de 120 disputas, não é? O que é um sucesso, torna um especialista e aquele a quem quase sempre queremos recorrer ou ouvir as experiências. O Tiago também tem participado em algumas disputas, não só comerciais, mas também em disputas entre investidores e estados, nomeadamente no ICSID, ICC, LCIA, UNCITRAL, e também em tribunais americanos, normalmente o federal e os tribunais estaduais. Também tem participado em algumas disputas no Brasil e Austrália e perante o Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Portanto,
o currículo é vastíssimo, temos muito para ouvir falar, muito para aprender. O Tiago tem sido speaker junto do MIT, da Harvard Law School, e até mesmo perante muitos escritórios de advogados. Eu vou passar agora ao Demétrio, que vai começar a nossa sessão, e vai falar-nos entusiasticamente da sua perspectiva das disputas online, da resolução de disputas online, uma novidade para nós, e eu espero que nós saiamos daqui mais ou menos convencidos, conforme a escolha ou a nossa preferência para os nossos clientes, em aderir à resolução de disputas online ou não. Passo agora a ti, Demétrio. Muito obrigado, e tu, Eva, obrigado, graças a Deus pela oportunidade que me dá, agradeço de seguida, mas com também muita importância, a Africa Arbitration Academy pela oportunidade que me tem dado, e desta feita permite-me partilhar esta mesa virtual com altos profissionais, a começar pela Itueva, pelo Luís, e pelo Tiago, a quem desde já agradeço pela articulação que tivemos enquanto preparávamos este evento. Saúde de forma muito especial e particular a todos os participantes, principalmente porque ao participarem dão aquilo que em inglês se chama one step forward. De facto, o tema é menos apetitoso, permitam-me esta expressão, que o anterior que tivemos relativo aos mecanismos alternativos de resolução de litígios, porque este, em particular, é uma verdadeira novidade aqui, pelo menos ao nível de Moçambique, a começar pelo próprio nome, pela própria designação. Como viram no flyer, o que tentamos traduzir é a resolução online de litígios, mas em Portugal, por exemplo, chama-se resolução de litígios em linha. No Brasil, tem-se notado o uso mais da expressão inglesa, ODR, Online Dispute Resolution. Para efeitos da nossa apresentação, usaremos todas estas designações. Penso que com o tempo Moçambique vai ter de se afirmar e escolher efetivamente o que é que quer de designação para aquilo que são as ODRs, ou Online Dispute Resolution. A capa da minha apresentação tem ali no canto superior direito, creio que seja essa posição para todos, uma imagem que eu acho que é uma imagem emblemática e que nos ajuda a entrar um bocadinho para essa questão de Online Dispute Resolution. Se prestarmos atenção, o que vemos nessa imagem é dois computadores. Num dos computadores é possível ver o ecrã, e o que se percebe no ecrã é um ecrã azul, que significa online, que significa internet, world wide web. Mas também depois temos duas entidades, ou dois bonecos que representam duas entidades, que podem ser pessoas físicas, empresas, não é? Podem ser pessoas individuais, num gesto de aperto de mãos, como quem dá a entender que alcançaram um acordo. No fundo, é isto, ODR, é resolver um problema num ambiente online e alcançar ou não alcançar acordo. Para começar, e porque estamos em ambiente online e ambiente virtual, e o ambiente virtual também nos permite a participação de todos, eu lancei este inquérito, esta questão de partida, e quero pedir agora a Temi, que faz parte da coordenação. Temi, can you please launch the poll? Pedir a Temi que lançasse o inquérito, e quero convidar a todos que participem, que respondam esta questão de partida, esta questão inicial, que nos vai ajudar e conduzir na nossa apresentação. No fundo, o que devem fazer é selecionar uma das opções. A questão que se coloca é: já comprou um produto ou serviço no estrangeiro através da internet? Então, temos 4 opções. Convido
a todos a selecionarem uma, podem selecionar através do computador ou através de qualquer aparelho que estejam a usar. Temi, if you can share the results, I would appreciate. Então, vamos dar só um compasso de espera, que já temos agora os resultados. Então, como esperava, e para minha felicidade, 40% dos participantes já compraram um produto ou serviço online. Isto é bom para a nossa conversa, não apenas para aqueles que já tiveram a possibilidade de comprar online, mas também para aqueles que não compraram online, porque de uma ou de outra maneira, em algum momento, hão de comprar online, porque na verdade é esta a tendência que estamos a seguir. Há um aumento substancial de transações de compras online transfronteiriças, não é? Hoje em dia há a possibilidade de comprar produtos, comprar serviços, sem ter de sair de casa, através do conforto do meu sofá, através do telefone, através do computador. Sucede que a humanidade, enquanto evoluem as transações online, a humanidade foi sentindo também a necessidade de implementar mecanismos também online de resolução dos conflitos que surgem neste ambiente de transações online. Mas, do mesmo jeito que estas transações são caracterizadas pela simplicidade, pela rapidez, pela flexibilidade, tem-se notado também a necessidade desses mecanismos online de resolução de litígios serem também simples, serem rápidos, eficazes, flexíveis e, acima de tudo, seguros. Outro pressuposto que é fundamental nesta questão é o aspecto da distância geográfica que muitas vezes existe entre o comprador e o vendedor e, acima de tudo, a necessidade, o interesse do vendedor de estabelecer um ambiente de confiança, acima de tudo, porque as pessoas fazem transações, não se contactam telefonicamente, não há uma conversa assim personalizada, as conversas são mais padronizadas, são standardizadas e, ao mesmo tempo, é preciso garantir que as pessoas tenham confiança, não é? Então, prosseguindo, estas transações online vieram a intensificar-se como resultado ou como impacto da pandemia da Covid, que, como todos sabemos, criou restrições e aumentou exponencialmente as vendas no ambiente online. Só para ter uma ideia, partilhando aqui algumas estatísticas, prevê-se que só neste ano as transações, as vendas online atingirão um valor de cerca de 4,2 trilhões de dólares norte-americanos, uma quantia que claramente não pode ser ignorada. Ainda partilhando algumas estatísticas, no que diz respeito ao aumento das vendas ou dos compradores digitais online, estima-se que 2,14 bilhões de pessoas fazem compras online no mundo, 2,14 bilhões, dos quais 334 milhões são africanos ou fazem compras a partir do continente africano. E a questão que coloco em jeito de provocação, talvez, é se o sistema tradicional de resolução de litígios, ou seja, os tribunais, seriam adequados, estariam em condições para responder àquilo que é a demanda de resolução destes litígios? Essa é a questão que se coloca, e a resposta a esta questão pode ser dada por todos, tomando em consideração o seguinte: primeiro, é elevado o número destas transações online, conforme vimos anteriormente. Depois, há a questão da morosidade processual, que é característica nos tribunais, não apenas em África, mas também em muitos outros países, não é? Depois, tem um aspecto relacionado com a localização geográfica, que já tinha feito referência, em que muitas vezes nestas transações o comprador localiza-se num ponto, o vendedor localiza-se num outro ponto totalmente distante. Depois, associado a isto, tem a questão dos custos para realizar demandas tradicionais nos tribunais que seriam efetivamente competentes. Imaginemos
uma pequena empresa ou pequena ou média empresa que inicia o seu negócio aproveitando a situação da Covid, encomenda, por exemplo, máscaras de proteção facial contra o Covid. E a encomenda é feita, por exemplo, no AliExpress. Imaginemos esta situação. Esta SME faz uma encomenda no AliExpress, em que o fornecedor está baseado na China, o valor da mercadoria é de 50 mil meticais, não é? Entretanto, a mercadoria não chega no prazo que foi acordado ou no prazo que foi indicado pelo vendedor. Se nós tivéssemos de usar um mecanismo tradicional de resolução deste litígio ou deste conflito, o representante da pequena ou média empresa em Moçambique teria de viajar à China para iniciar um processo, eventualmente, num tribunal tradicional, num distrito ou numa província na China. Só o custo da passagem para a China, não tenho o valor exato, mas deve estar, em média, entre 30 a 50 mil meticais. Depois tem a questão da hospedagem, depois tem a questão da contratação de um advogado para assistir o representante da SME ou assistir a esta empresa na China. Então, são custos muito elevados, depois tem o custo do tempo, são custos muito elevados e não se adequam à realidade atual, à realidade para a qual nos estamos a preparar e está relacionada com as vendas e transações online. Então, a solução para isto são os mecanismos alternativos de resolução de litígios, mas já não os mecanismos tradicionais como a mediação, a arbitragem, a conciliação tradicionais que conhecíamos, mas sim os Online Dispute Resolution. Então, o que são os Online Dispute Resolution ou os mecanismos de resolução online de litígios? Qualquer definição, qualquer comentário que vai ser feito aqui a este respeito não há de ser definitivo, não é? Como devem imaginar, é um conceito que é novo, é um conceito que vai amadurecendo à medida que o tempo passa, à medida que a tecnologia evolui. Mas o que nós trazemos aqui é mais ou menos o seguinte, é que o ODR são mecanismos alternativos de resolução de litígios com recurso à comunicação eletrônica ou outro tipo de informação e tecnologias de comunicação. Ou seja, pressupõe o uso da tecnologia com destaque para a internet como meio de comunicação. Requer o uso de sistemas de gestão da comunicação entre as partes de forma segura e, geralmente, estas plataformas de ODR são geridas por uma terceira entidade. Quais são as características? Primeiro, a liberdade é garantida, como é garantida nos outros meios de resolução de litígios. Ninguém está obrigado a usar os ODR, por exemplo, se naquele caso, naquele exemplo que nós demos, em que a mercadoria, as máscaras não chegaram, a empresa que comprou, ou seja, o comprador tem a opção de ir à China e iniciar um processo tradicional nos tribunais lá na China, ou aderir ao sistema da ODR. Então, há liberdade. Depois, a informalidade, ou seja, o processo é informal, não é tão rigoroso como é rigoroso o processo dos tribunais tradicionais, como é rigoroso o processo dos mecanismos alternativos de resolução de litígios tradicionais. Mas também é garantida a confidencialidade, ou seja, se existe este litígio, não é qualquer pessoa que terá acesso a ele, mas somente as partes e, eventualmente, os gestores da plataforma, pois a última característica é a assistência de terceiro, como íamos dizendo. E quais são as partes possíveis, não é? As partes possíveis. É verdade que pode ser mais comum ver um tipo de litígios, mas pelos caminhos que temos estado a seguir, é possível que haja mais partes a aderirem a este tipo de mecanismo de resolução de litígios. O normal, ou podemos ter uma situação de comerciante contra comerciante, que são chamados B2B, temos comerciante contra consumidor, ou vice-versa, que são chamados B2C, consumidor contra consumidor, ou consumidor e consumidor, se quisermos, que são chamados C2C,
temos governo contra governo, que são chamados G2G, temos governo e comerciante, que são G2B, temos governo e consumidor, que são chamados G2C. Quais são os métodos, assim, um pouco que a correr, só para permitirmos a melhor percepção? Quais são os métodos ou quais são os processos de ODR? Há mecanismos de ODR que são totalmente baseados na tecnologia, em que as plataformas ou os sistemas de resolução online de litígios assumem total controle da situação, ou seja, as partes iniciam o litígio, iniciam o conflito, mas é a plataforma que faz a gestão e, em algumas vezes, é a plataforma que traz a solução às partes através de mecanismos de inteligência artificial, que, como sabemos, os mecanismos da inteligência artificial, se me permitem, é a tecnologia acima da tecnologia. Quer dizer, através da inteligência artificial, é possível programar máquinas, programar sistemas para oferecerem soluções que são soluções que normalmente só podem ser dadas por humanos, mas soluções ainda mais sofisticadas que aquelas que um humano, em situações normais e num tempo específico, haveria de dar. Então, temos estes mecanismos de base tecnológica. Depois temos os mecanismos ODR com intervenção da tecnologia. Aqui a intervenção humana, mas há plataformas de ODR que fazem a gestão total ou parcial do processo. Por exemplo, só pensarmos numa arbitragem ou numa mediação em que, eventualmente, a recolha de evidências, a audição de testemunhas, se houver necessidade de ouvir testemunhas, é feita através de mecanismos online, através de conferências virtuais, e nesse aspecto é preciso dizer que a África, a Arbitration Academy, é uma das entidades que deu um passo à frente ao conceber um protocolo para virtual hearings, para audiências virtuais em arbitragem, principalmente neste contexto da pandemia. Depois temos os mecanismos de prevenção ou de garantia, que também são online. E aqui, para não me alongar, vou dar um exemplo. Há situações em que a gente, ao usar o nosso cartão de crédito para fazer uma compra online, por exemplo, há uma situação em que somos cobrados valor a mais, ou somos cobrados 2 vezes o valor acima aquilo que devíamos ser cobrados. Então, há mecanismos online, mecanismos tecnológicos que permitem que, ao se detectar aquela cobrança excessiva, automaticamente haja uma restituição do valor cobrado a mais diretamente para a nossa conta bancária. Este é um mecanismo também de resolução de litígios. Depois, apresento aqui alguns sistemas, exemplos de sistemas e aplicativos de ODR, só para vos transmitir a ideia de que são vários os sistemas, vão sendo desenvolvidos dia após dia. Não poderei naturalmente falar de todos, mas quem tiver mais interesse em investigar, em conhecer, em aprender, pode acessar ao site que vem indicado abaixo e poderá clicar em cada uma dessas opções e conhecer um pouco mais sobre a forma de funcionamento destes mecanismos. E quais são as fases? Isto é uma visão geral daquilo que costumam ser as fases. É verdade que cada sistema ou cada plataforma pode desenhar fases, pode desenhar passos a serem seguidos pelos seus utilizadores, mas geralmente a primeira fase é uma fase de negociação assistida. Nessa primeira fase, o reclamante submete o litígio, faz a reclamação, por exemplo, a mercadoria dá a indicação de que a mercadoria não chegou, então o sistema ou a plataforma notifica a outra parte, a parte contrária, neste caso o vendedor, de que existe uma reclamação feita pelo comprador,
e dar-lhe um prazo para responder. Depois da resposta dada pelo vendedor, pode existir um acordo ou não existir um acordo. O ideal é que exista o acordo, mas pode não existir. Se não existir o acordo, passa-se para uma fase em que a intervenção humana é um pouco mais ativa, porque há a intervenção de uma pessoa neutra, que pode ser um conciliador, que contata as partes no sentido de aproximá-las para alcançar um acordo. Também aqui pode não existir um acordo e, dependendo do sistema e da plataforma em que estão, há de haver indicação de qual é a terceira fase. A terceira fase pode ser recorrer a uma mediação, pode ser recorrer a uma arbitragem, pode ser recorrer ao tribunal, o que não é desejável por causa das desvantagens que fizemos referência abaixo. Quando aprendi, ou quando estudei, ou quando me interessei por essa questão dos ADRs, dos ODRs e da questão da justiça, eu entendo que preparar-nos para o futuro não é necessariamente criar um futuro novo, mas sim interceptar o futuro, pois o que é futuro para um pode já ser o presente do outro. Muito obrigado. Passo a palavra aos meus colegas.